Saudações de paz, meus queridos amados irmãos. De uma forma muito especial que nós nos encontramos, que nós fazemos essa hora de oração, que nós fazemos esse momento como algo muito especial para o nosso viver e também uma oportunidade que temos para colocar diante do Senhor, diante de Deus, os nossos motivos de oração, as nossas causas, os nossos agradecimentos e também as nossas lutas que ao longo da vida temos enfrentado, mas não de maneira isolada, não sozinhos, porque o Senhor não nos deixa órfãos. Temos um Deus a quem pedir, a quem clamar e também a quem agradecer. Em tudo, nós somos muito abençoados em nome de Jesus. E é uma hora que nós também nos concentramos em reconhecer essa bondade de Deus na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui reunidos, prontos para colocarmos diante do altar do Senhor tanto aquilo que queremos receber dele, tanto quanto o que já temos recebido, e por isso reconhecemos através do seu poder e pela condução do seu Espírito Santo em nossa vida. Então, todos são bem-vindos, esteja concentrado totalmente na oração, na devoção, na busca pelo Senhor, e que façamos juntos esse momento de oração e de busca. Então vamos orar louvando a Deus, iniciando essa reunião de oração. Amém? Oremos. Santo Deus, Pai bendito, nós nos seguramos contigo agora, Pai. Nós chegamos bem perto do Senhor, ao tempo que agradecemos pelo Espírito Santo, que nos auxilia, que nos conduz e que nos sustenta, que nos faz ver pelos olhos da fé aquilo que não conseguiríamos nem sequer perceber, que é a Tua presença, o Teu Espírito em nós, Pai. Nos faz olhar para dentro da nossa vida, nos faz olhar para o próximo, nos faz olhar para o mundo, nos faz olhar para os céus, e juntando todas essas observações, meu Pai, conseguimos ser alcançados pelo Teu amor, entender por que a vida funciona de determinada forma, de determinada maneira, e por que aprendemos através de tantas circunstâncias que se colocam muitas vezes até como barreiras diante de nós. Mas são estas que nos fazem crescer, são estas que nos fazem despontar em maturidade cristã. E não queremos, meu Deus, negar nada que o Senhor tem nos apresentado como verdade, como objetivo, como desafio. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado porque podemos nos reunir, podemos levantar a nossa voz, porque podemos dizer que Tu és santo, santo, maravilhoso, e participa conosco das nossas lutas e muitas vezes também das nossas dores, das angústias, e nos socorre e nos consola. Pai, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, e que agora, meu Deus, estejamos colocando diante de Ti todo o nosso ser. Louvado seja o Teu nome através das nossas vidas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Grande é o Senhor. Vamos cantar. Quero te convidar a cantar o hino de número 307, que é aquele hino que diz reconhecimento. Você pode acompanhar com seu cantor cristão ou conhecendo a letra. E me ajude aí lá da sua casa, onde você estiver, participando com esse hino, né? Hino de número 307. Reconhecimento. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo
teu. Não sou meu, por Cristo salvo, o seu sangue derramou, e da pena do pecado a minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, pois Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade, da soberba, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Muito bem. Esse hino ele pode ser cantado no andamento mais rápido também, né? Eu prefiro cantar ele mais lento por conta da respiração. Quando se canta ele mais rápido, que a gente conhece também da maneira mais rápida, entre uma estrofe e outra pode faltar um pouco o fôlego, né? Eu preciso fazer um exercício de respiração. Mas o Senhor é louvado tanto de uma maneira quanto de outra. Afinal de contas, a música ela não tem uma regra fixa para ser seguida. A música a gente pode transformá-la, adaptá-la, refazê-la, regravá-la. E o que realmente está diante de Deus sendo colocado é a sinceridade do nosso coração quando nós entregamos a Ele esse louvor, né? O que apresentamos a Ele como louvor sincero. Então, vamos orar por missões estaduais. Primeiramente, nós vamos orar por isso. Depois, estaremos orando pelos outros motivos que chegaram ali no grupo da igreja também. E nessa oração, nós estaremos colocando aquilo que tem como desafio missionário no nosso estado, tá bom? Então, me acompanhe nessa oração. Deixa eu colocar aqui o violão no lugar. Né? Nós estamos aqui. Vamos lá. Que você possa estar orando junto comigo nesse momento, tá bom? Senhor Pai poderoso, quantos estão no campo? Quantos, meu Deus, não são missionários e que estão aí colocados em uma obra que sabem que será terminada. Porém, meu Deus, os meios não estão apresentados. Como será feito, como será realizado, muito não se sabe, embora muito se tenha que fazer. Pai, o que eu venho te pedir agora é pelo fortalecimento de cada um. É pelo fortalecimento, meu Deus, da perseverança daqueles que estão diante da obra a ser feita. Por isso, meu Pai Todo-Poderoso, olha para esses missionários, olha para esses homens e mulheres e suas famílias que estão no campo, para que nenhum desafio, para que nenhuma dificuldade, para que nenhuma barreira venha a desanimá-los, Pai. Que justamente na falta de clareza de como as coisas vão acontecer, que a fé destes homens e mulheres seja ampliada, Deus. Justamente no ponto onde eles não sabem onde o Senhor vai agir, que eles confiem que o Senhor vai estar entrando com providência, meu Deus. Então, a minha oração agora, meu Deus, é pela perseverança dessas pessoas, meu Deus. Sim, perseverança
à obra que eles estão fazendo, ao ministério que eles estão realizando, a toda a situação que venha, meu Deus, a colocar à prova a sua fé, e que nós estejamos juntos, orando e buscando a Deus, para que o fortalecimento desses homens e mulheres, desses missionários aconteça, meu Pai. Que eles não estejam preocupados, mesmo sem saber quais os meios e quais os recursos. Mas que de outro lado, Pai, estejam as igrejas, estejam os irmãos, estejam as pessoas, estejam todos ali procurando e preocupados com essa obra, em agir, contribuir e elevando, meu Deus, o Teu nome em toda a terra, em todo o nosso estado, porque o nosso estado carece e precisa do Evangelho, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos assim, te agradecemos por todos aqueles que estão no campo missionário. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, dos versículos de 1 a 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Você pode acompanhar comigo essa leitura e assim termos um entendimento dessa palavra. Diz assim: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Digo a verdade, não minto. Para isso fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ódio nem discórdia. Amém? Essa é a palavra que é muito oportuna, que fala de oração, que fala que isso é agradável e que a nossa ação contínua deve ser a de orar por todas as pessoas, pela salvação de todas as pessoas. Muito bem? Então, quero apresentar aqui alguns motivos de oração que os irmãos foram comentando ali no grupo da igreja, até onde eu consegui observar. Se tiver algum motivo que eu não consegui visualizar, que você também esteja orando por isso, porque estamos nessa intenção. A irmã Dulce hoje faz aniversário, parabéns por mais um ano de vida, e que o Senhor continue abençoando o seu viver, minha irmã. Manazinha colocou lá no grupo áudio sobre o irmão José Rodrigues, seu Zé Rodrigues, estou profetizando aqui, né, irmão José Rodrigues. O nosso hábito de chamar de irmão, mas o Senhor está trabalhando no coração dele. Então, seu Zé Rodrigues já não tem mais, aliás, ele já está com os anticorpos, já não transmite, já está curado, já está livre desse mal, né, que tem acometido toda a humanidade, que o Senhor continue nos livrando, continue nos dando cura e logo uma vacina para que tudo se estabeleça de uma maneira diferente do que temos vivido hoje. Manzulene também colocou sua necessidade de oração. Foi apresentado também Celismar, que deve fazer uma cirurgia. E assim eu quero apresentar toda a membresia da igreja, para que o Senhor esteja cuidando, livrando e fortalecendo, né, todos os nossos irmãos. Vamos orar, continuar orando pela nossa cidade, pelo nosso município, pela população em geral, pela saúde em geral. E que o Senhor abençoe grandemente aqueles que têm na sua boca a palavra de Deus, para que através das palavras certas, das palavras corretas e diante das melhores oportunidades possam apresentar o Evangelho. Amém?
Então, meus irmãos, vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço mais uma vez pelo que temos recebido do Senhor, pelo que temos alcançado de Ti. Te agradecemos pelo aniversário da irmã Dulce, pelos outros que aniversariaram esses dias para trás, pelo seu José Rodrigues, meu Deus, esteja realmente fortalecendo e fazendo ele entender que a cura física, ela se estabelece de uma forma que a pessoa pode voltar à sua vida normal, à sua rotina. Porém, aquele que tem uma cura espiritual, ele nunca mais volta a ser o mesmo, ele é transformado e transformado para melhor. Que a cura espiritual das pessoas também ocorra, que seja isso um ponto de reflexão para o viver, em nome de Jesus. Te pedimos, meu Pai, também pela nossa membresia da igreja, pela irmã Celismar, pela irmã Zulene, que pediram, meu Deus, que o Senhor esteja intervindo positivamente na vida deles ou delas, que o Senhor esteja vindo com toda a provisão e providência dentro de tudo aquilo que nós não podemos realizar ou fazer ou alcançar. Sabemos que o Pai Todo-Poderoso é quem nos abastece de tudo que temos como necessidade e nada nos falta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos pela nossa cidade, que o Senhor continue abençoando a saúde da nossa cidade, o temperamento das pessoas, que o Senhor possa estar trazendo paz e tranquilidade à população, para que cada um desenvolva um olhar para Deus e assim arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Cristo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós temos uma meditação no dia de hoje e eu quero apresentar o texto em Lucas, no capítulo 6, dos versículos de 12 a 16. Lucas, capítulo 6, dos versículos de 12 a 16. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia e uma vez a gente realizando essa leitura, estaremos trazendo a reflexão para que essa possa também trazer desenvolvimento da nossa fé. Amém? Então vamos lá. Lucas 6, dos versículos de 12 a 16, que fala assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Lendo esse texto, eu lembrei-me do tempo em que não havia uma rádio evangélica. Eu morava em Teresina e as rádios, não havia nenhuma rádio evangélica, e de repente apareceu uma rádio comunitária só com programação evangélica. E dentre a sua programação musical, tinha uma canção que falava o nome dos discípulos, e eu vou cantar aqui porque eu até procurei na internet a gravação original. Eu não achei a original, mas achei outra, né? Que ela nos ajuda a aprender o nome do discípulo, né? Que diz assim: O primeiro era Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. Depois dele era Tiago e João, o seu irmão. Tinha André e Filipe e até Bartolomeu. Tinha Mateus, que o evangelho escreveu. Tomé, que acreditava só nas coisas que ele via. Tinha até outro Tiago e um por nome de Tadeu. E também outro Simão, que veio da Cananeia. E o último era Judas, e foi ele o traidor. Então, essa música de Vavá Ribeiro, muito bem harmonizada. A palavra não é nem essa, é muito bem colocada uma melodia muito adequada dentro da letra, né? Melhor dizendo.
E dentro dessa melodia a gente consegue aprender o nome dos discípulos de Jesus, de uma maneira bem didática. Então nós temos uma lista de pessoas, não é? Eram mais de 12 dentre todos. Não eram apenas 12 discípulos, mas esses 12 estavam mais próximos. E eles foram chamados por Cristo, eles foram escolhidos para estarem mais próximos. E, inclusive, Judas, que apesar de fazer parte, veio atrair a Jesus, não se sabia na parte dos discípulos que ele iria fazer isso. Cristo sabia, mas quem estava junto não conhecia o coração, porque realmente nós não sabemos do coração das pessoas. E antes do texto se desenvolver, Cristo se retirou em oração. E ele orou de maneira intensa e duradoura. Né? Então ele se concentrou, ou melhor dizendo, ele concentrou-se em energia de ação e de tempo. Ele esteve no momento em que ele se relacionou com Deus e ao mesmo tempo ele se relacionou com os homens, mais propriamente os seus. O texto ele está falando disso, de uma parte que ele buscou a Deus em oração durante um longo tempo e ele procurou envolver os homens nisso, que aí sai a lista dos discípulos que estavam com Jesus. É uma coisa muito simples de ser observado e de também ser entendido. Cristo está dando aqui um perfeito exemplo que devemos nos relacionar com Deus em oração e com os homens também. E melhor ainda, envolver esses homens na oração da mesma forma. Quando ele se relaciona com Deus, como o texto fala que ele foi ao monte para orar, nascem algumas perguntas. Se ele era Deus, por que ele precisava orar? Por que buscar a Deus se ele era Deus? Não parece ser algo redundante? Na verdade, nós é que precisamos buscar ao Senhor através do exemplo de Cristo. Cristo, quando ele busca ao Pai em oração, o que tem de muito, muito valioso é o seu exemplo. Quando ele relaciona-se com os homens, mais propriamente os seus, e aí uma coisa é se relacionar de maneira geral, outra coisa é desenvolver um relacionamento com aqueles que são mais próximos, no caso os discípulos, aqueles que foram escolhidos, que foram chamados e denominados ali de apóstolos. E dá para se perceber uma certa hierarquia, né, que fazia uma distinção. Olha, esses aqui são os 12, esses são os mais próximos e são conhecidos aqui como apóstolos, e por serem mais próximos. Né? Nós já falamos sobre essa hierarquia, como é que ela acontece dentro da igreja, como os níveis são distinguidos, e que essa distinção entre níveis não quer dizer que alguém é maior, melhor, pior do que o outro, mas que pertencem a funções diferentes. Isso se torna um problema quando a vaidade entra pelo meio. Né? Eu queria ter aquele cargo maior porque parece que ter aquele cargo ou aquele título dá uma condição diferenciada. Na verdade, isso não existe. O que existe é o entendimento do que Deus lhe separou para realizar. O que Deus lhe deu como função. Isso não, olha, sinceramente, isso não é de nós. Né? Assim como a graça, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é da gente. O que o Senhor nos entrega é como a parábola ali dos talentos. Ele dá conforme a capacidade de cada um. E todos aqueles que buscam o Senhor através do Espírito Santo, independente do grau ou do nível hierárquico, se é que existe essa hierarquia, eu estou usando esse nome aqui porque é algo aproximado ao nosso cotidiano. Mas independente da posição que ocupamos no reino ou na igreja, o intuito é fazer com que sejamos pessoas melhoráveis naquilo que já realizamos.
se eu tenho um papel dentro do reino de Deus, que o desenvolvimento desse papel me torne alguém ainda mais capaz. Né? No caso de Judas, ele não melhorou, ele piorou. Está próximo de Deus, aliás, de Jesus e dos discípulos ali, não trouxe crescimento. Ele teve a melhor das oportunidades, mas não aproveitou. Mas, se nós olharmos só para Judas, nós veremos que ele foi a parte que não deu certo. Embora isso já fosse designado pela vontade de Deus. Mas em se tratando da prática de vida, em se tratando do ensino, porque a palavra vem para nos ensinar, e se olharmos para a vida de Judas, nós veremos que ele, de dentre os 12, ele era um. Olha, entre os 12, ele era apenas um. E esse um chama mais a atenção do que os outros 11 por conta da sua atitude fora do normal. E por causa da má atitude de poucos, qualquer classe pode sofrer e levar uma má fama. Por exemplo, eu vou falar aqui de motorista. Um motorista, de repente, dirigiu de forma irresponsável e colocando risco de vida das pessoas. Isso não quer dizer que todos os outros façam a mesma coisa. Por quê? Porque a maioria dos discípulos caminharam no caminho correto e apenas um se desqualificou. Na vida, a gente precisa de bons ensinos, a gente precisa de boas referências, e é isso que Jesus tem para nos dar, as melhores referências possíveis. Mas quais os critérios que Jesus usou para escolher aqueles 12 homens? Não foi por capacidade ou por preparo, mas porque ele quis. Jesus queria aquela equipe. O que se viu é que de 12 homens, 11 se dispuseram a ser ensinados. Mas houve um, ou seja, uma minoria, que demonstrou que não havia unanimidade em Cristo. Eu gosto de me basear por esse detalhe, eu gosto de olhar por esse detalhe, eu gosto de observar para o tamanho das partes. Muitas vezes acontece alguma situação onde uma parte não acha aquilo agradável, não acha que aquilo é bom, não acha que aquilo é conveniente, mas é uma parte tão pequena, ela é tão pequena que de maneira isolada age como se fosse o todo. Por isso que o nosso sistema batista ele é democrático, onde nós nos reunimos, nós conversamos e votamos e decidimos justamente para que uma minoria, entre aspas, revoltada, não provoque mudanças que a maioria não quer que aconteçam. Então, quando olhamos para o princípio batista da membresia, da igreja ser autogovernável, é um ponto que nós precisamos sempre estar observando. Muito bem. Tanto as partes que fazem, aliás, tanto os discípulos que faziam parte ali daquele grupo de pessoas que estavam perto de Jesus, nem todos estavam totalmente envolvidos com o propósito, ou seja, eles faziam parte, mas havia Judas que tinha um propósito diferente. A parte de dentro dizia respeito a seus discípulos, e a parte de fora era o povo em geral, onde uns concordavam com Cristo, outros não, uns perseguiam, outros apoiavam, uns reconheciam que ele era o Cristo, outros tinham dúvida. Ou seja, da parte de fora dos discípulos havia ali uma diversidade de opinião a respeito da pessoa de Jesus. Então, se a maioria dos seus discípulos, dos que estavam perto dele ou com ele, estivessem divididos, Jesus teria ali uma crise interna, ele teria que administrar uma crise interna.
Mas isso só aconteceu entre eles próprios, quando eles estavam disputando justamente cargos, né? Quem é o maior no reino dos céus? Quem de nós no reino dos céus vai ser o maior? Mas isso não tinha nada a ver com Jesus, isso não tinha nada a ver com o que Cristo estava ensinando ou com a sua doutrina. E o que aconteceu? Alguém de dentro foi lá fora, no caso aqui Judas, e o traiu. Alguém deixou o grupo de discípulos e procurou aqueles que, de uma maneira deliberada, queriam a morte de Jesus. Apenas um contrário. Se aliou com os contrários de fora, com os contrários da conspiração. E nós conhecemos bem essa história. Jesus sabia que não poderia contar com a lealdade de todos, e essa é uma das lições que aprendemos no exemplo de Cristo. Nem sempre conseguimos contar com a lealdade de todas as pessoas. Não é porque ela faz parte, ou que os discípulos faziam parte do ciclo íntimo de Jesus, queria dizer que todos estariam com ele. Isso prova que nem sempre também a maioria consegue fazer o que é correto. Alguns homens têm dificuldade com unanimidade. E Paulo nos ensina o que é ser unânime. Paulo nos ensina o que é apoiar algo, mesmo que nós não concordemos. E Judas, ele não teve essa capacidade de abrir mão dos seus interesses pessoais, e ele se revoltou contra Jesus porque ele simplesmente não concordava, porque os seus interesses eram revolucionários. O interesse dele era diferente de Jesus. O seu coração estava em outro lugar. Ele fazia parte do grupo de discípulos, mas o seu coração não fazia parte. Então nós aprendemos que nós também fomos escolhidos para andar com Jesus. E vamos olhando para a nossa função pessoal, vamos olhando como nós nos encaixamos dentro desse reino, para que o nosso coração esteja perto do reino e que não apenas sejamos aqueles que estão na lista, como se o nosso nome estivesse presente como numa lista que a gente acabou de ler dos discípulos, mas a nossa mente, o nosso coração, o nosso propósito, o nosso compromisso estando totalmente distante. É uma presença de corpo, de nome, mas totalmente descompromissada com o que Cristo nos chamou. Nós somos convidados, não apenas para fazer parte do reino de Deus, mas para nos envolvermos desse reino. Se o texto mostra uma lista com o nome de 12 pessoas que andavam com Jesus, nós podemos ser também parte desses que Jesus chamou, mas de maneira plena e completa. Roguemos a Deus por esse entendimento dessa valiosa verdade. Que isso faça parte da nossa oração, que busquemos a Deus justamente assim. Senhor, eu quero fazer parte do reino do teu amor, eu quero fazer parte do reino de Deus, mas não apenas como alguém que figura numa lista, mas como alguém que também participa. Que eu me sinta pertencente ao reino de Deus e não apenas como alguém que está no meio dos outros. Essa é a nossa reflexão, é o que eu olho para dentro do texto e consigo enxergar como verdade. Vamos ser cada vez mais atuantes, participantes e aqueles que buscam o entendimento da vontade de Deus através do seu Filho Jesus e que nossas ações sejam ali conduzidas pelo Espírito Santo a ponto de alcançarmos aprovação em tudo o que fazemos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração, no coração de toda a igreja, para olharmos para o propósito maior, que é servir a Deus e louvando o seu nome. Amém? Vamos orar, encerrando essa reunião de oração. Pai bendito Deus, maravilhoso Senhor, nós não cansamos de dizer que Tu és santo, santo e maravilhoso. Senhor, meu Pai, queremos nos apresentar como pessoas que não renegam o chamado e que procuram entender e obedecer as
tuas ordenanças a respeito do ministério de cada um. Que cada um tenha essa busca pessoal de estar indo em direção ao reino de Deus, sem olhar para a esquerda ou para a direita, sem se distrair com outras coisas e esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, seguindo para o alvo construído, realizado pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que estejamos assim, meus irmãos, fortes, vigorosos e atentos ao que esse reino tem para nos oferecer como desafio e como verdade. Porque aquele que iniciou a obra é fiel para completá-la. Amém. Em nome de Jesus.